Qual o tema da mensagem de hoje? Vida devocional. Irmãos, hoje é o dia da Bíblia, então vale a pena a gente falar sobre vida devocional. Segundo domingo de dezembro, todo ano a gente dedica esse culto para isso, para entregar o certificado, para falar, entregar o certificado, entregar o roteiro, né, para falar sobre a Bíblia. E porque a gente ama a Bíblia, né? A Bíblia é o livro dos livros, e essa data é tão importante a ser comemorada, e nós comemoramos aqui na igreja, todos os anos, e nós fizemos na escola dominical a leitura do Evangelho de Marcos, conseguimos ler 16 capítulos das duas escolas dominical, foi mais umas 2, 3 horas de leitura, 3 horas de leitura talvez, 1h30 no domingo passado, e mais talvez 1h30 esse domingo, umas 3 horas, lemos o Evangelho inteiro, comemorando o dia da Bíblia. Quem sabe ano que vem a gente lê outro livro, outro Evangelho, mas a gente precisa valorizar, celebrar o dia da Bíblia. Então eu quero falar com vocês hoje sobre essa prática de ler a Bíblia, de manusear a Bíblia, tá? Então eu vou começar ali, por que a Bíblia é um livro único e incomparável? Por que a Bíblia é um livro único e incomparável? Então por que a gente tem que ler ela diariamente, né? Por quê? Então eu vou dar alguns motivos aqui. Primeiro, ela é única na sua coerência. Gente, veja bem, a Bíblia demorou 1500 anos para ser escrita. Escute bem, 1500 anos do primeiro livro, Gênesis, ao último livro, Apocalipse. 1500 anos. Sabe o que é mais lindo? As coisas se repetem, um cita o outro, parece que há um laço, uma amarração em toda ela. Ela é coerente, ela foi escrita por 40 pessoas diferentes, 40 autores diferentes, Moisés, Paulo, Lucas, João, tantos outros, Davi, 40 escritores, e parece que todos falam a mesma coisa, o mesmo entendimento, e ela vai se amarrando, e ela é coerente, ela tem uma organização sequencial, é coisa linda. O que mais? A Bíblia é única em circulação. Veja bem, a Bíblia é o maior best-seller. A Bíblia, escute bem, 4 bilhões de exemplares já foram publicados. Veja bem, 4 bilhões, gente. 4 bilhões. Vamos falar aqui de um livro famoso, por exemplo, Alcorão. É um livro muito famoso, um livro religioso, Alcorão. Ele tem 800 milhões de cópias, Alcorão, 800 milhões de cópias. A Bíblia tem 4 bilhões. Bilhões. A Bíblia, ela é o livro dos livros. É o livro dos livros. Quando Maomé nasceu, a Bíblia já existia. A Bíblia já existia. O Antigo Testamento já estava escrito. Maomé já cita o Antigo Testamento, muito das passagens lá de Abraão. Então, a Bíblia, ela é superlativa, ela é o livro dos livros, ela é única em circulação. Você vai hoje numa livraria, por exemplo, no shopping, uma livraria grande, você encontra a Bíblia lá para você comprar. Você vai no supermercado grande, supermercados como Extra, Carrefour, lá você encontra a Bíblia também, porque a Bíblia está em todos os lugares, em livrarias seculares e cristãs. A Bíblia, irmãos, hoje você tem a Bíblia em vários formatos. Tem Bíblia com zíper, você tem Bíblia com mapa atrás, você tem Bíblia de Genebra que tem comentário, você tem Bíblia de Shed, Bíblia Shed, é Bíblia de tanto jeito. Tem a Bíblia do surfista, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia de criança. O Samuel tem uma Bíblia
Inclusive até Samuel brigou comigo aqui, pai, eu não ganhei o certificado, pai, da Bíblia. Porque o que aconteceu? O Samuel, ele vinha lendo a Bíblia nesse roteiro aqui, que a gente tem nas mãos, nesse roteiro que eu entreguei. Só que eu percebi que a linguagem para ele era uma linguagem muito difícil, ele tem 10 anos. Eu falei, filho, eu acho que você não está compreendendo. Você está lendo e não está compreendendo. Eu acho que tem que compreender, filho. E eu comprei uma Bíblia para ele, uma Bíblia em quadrinhos. Chama Bíblia em Ação. É tipo um super-herói os personagens, mas é a história da Bíblia. Então você pode comprar para o seu filho Bíblia de criança, para a linguagem dele. Sabia que tem Bíblia em braille? Bíblia em braille. Bíblia que ela é para aqueles que têm alguma dificuldade, ou por nascimento, né, ou por um acidente, podem ler com as mãos em braille, não tem a sua visão. Nós temos Bíblia hoje capa dura, capa flexível. Nós temos Bíblia em aplicativos hoje, ainda nas mãos de vocês, os aplicativos da Bíblia. Nós temos diversas linguagens, a Almeida, a corrigida, a Almeida corrigida, atualizada, tem a NTLH, a nova tradução linguagem de hoje, tem a NVI, até a Bíblia em áudio. Cid Moreira gravou a Bíblia inteira. Irmãos, ela é única em circulação. A Bíblia é única. A Bíblia é única também em traduções. A Bíblia é única em traduções, em número de traduções. Olha, gente, a Bíblia é traduzida em mais de, escute bem, 2.400 línguas ou dialetos. Sabe o que é isso? 2.400 em inglês, português, alemão, espanhol. Esses foram os mais comuns. Só foi 4. 2.400 línguas. Tem tribos indígenas com a Bíblia já traduzida para eles. A Bíblia é única em sobrevivência. A Bíblia foi feita em material perecível. Na época da Bíblia, lá no Antigo Testamento, eles não tinham impressora, eles não tinham Word, Office, não tinham. Era feito em pele de animais, pergaminhos, era escrita, copiada à mão, e a Bíblia foi sobrevivendo, passando, até chegar em nós. A Bíblia é única nos seus ensinos. Olha, é bom a gente ler clássicos, por exemplo, best-seller como, sei lá, livros que têm uma grossura gigantesca. Você vai na lista de publicação da semana, veja, se eu não me engano, tinha uma lista dessa, o livro em primeiro lugar da semana, segundo, tal. Irmãos, isso é bom você ler. Como ficar rico, como não ficar pobre, você pode ler essas coisas, não tem problema. Senhor dos Anéis, sei lá, você tem tantos livros aqui para você ler. Você pode ler Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, tudo é muito bom, não tem problema, você pode ler. Mas, irmãos, a Bíblia ganha de todos esses. A Bíblia é única. A promessa que você ler a Bíblia está em Apocalipse, que fala que se você ler ela, felizes são os que leem, diz, felizes são os que leem, ou bem-aventurado. A Bíblia, ela é a voz de Deus. Esses best-sellers, gente, passa. Hoje lá, o melhor livro da semana, passa, amanhã está em quinto, daqui a 10 anos ninguém nem lembra mais. Mas a Bíblia continua, e continua, e continua. A Bíblia é única na sua influência na literatura. Gente, você fala assim, Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada faltará, todo mundo conhece. Você fala Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, todo mundo conhece. Ela é única. 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, gente, todo mundo ouviu já, foram músicas compostas
por essa poesia da Bíblia, essa citação de Paulo sobre o amor. Ela é única. E a Bíblia, por último, ela é pioneira na publicação. Em 1456, lá pertinho de Lutero, foi inventada a impressão, caracteres tipográficos. Gutenberg, e esse homem falou: eu vou imprimir a Bíblia. E a Bíblia foi impressa lá na época da Reforma Protestante por Gutenberg. Ela é pioneira. Vamos falar esses pontos? Vamos lá? A Bíblia é o quê? Única na sua coerência, única em circulação, única em número de traduções, única em sobrevivência, única nos ensinos, única na sua influência na literatura e pioneira na publicação. Ela foi o primeiro livro a ser publicado no mundo. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre a vida devocional. Vida devocional. Vamos ler lá na tela uma definição de vida devocional. Vamos ler lá? Devocional é o período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus, ou seja, fazer orações e leituras sobre a Bíblia. Eu quero falar com vocês hoje sobre esse princípio, que muitas vezes é esquecido por muitos crentes, que é a vida devocional. Então, pastor, eu nem sei o que é isso, nunca ouvi falar. Está lá a explicação. Vida devocional. Devocional é o período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus, né? Eu quero ensinar você hoje, ou chamar você de novo para essa prática, se você tem perdido essa prática na sua vida, da vida devocional, tá? Então, o pastor John Drescher, no livro Se Eu Começasse Meu Ministério de Novo, ele cita a experiência dele. Quando eu li esse livro, eu achei interessante o testemunho dele. E no testemunho dele, ele fala sobre 3 coisas na vida dele que ele vivencia. Primeiro, ele diz assim, comprometi-me a ler a palavra de Deus diariamente, antes de ler qualquer outra coisa, antes de tomar o alimento natural. Olha o que ele fala aqui: antes de comer alguma coisa, ele satisfaz a sua alma. Esta prioridade me fez levantar cedo. Então, a primeira prioridade que ele colocou na vida dele foi que ele ia diariamente, antes de qualquer outra coisa, no seu dia, ele ia ler a Bíblia. A segunda coisa que ele fala, a segunda prioridade, ele fala: assumir o compromisso de falar com Deus cada manhã, antes de falar com qualquer outra pessoa. Então, antes de eu falar com qualquer outra pessoa, eu vou falar com Deus. Essa foi a sua segunda decisão. E a sua terceira decisão, ele disse: tenho o compromisso de jejuar pelo menos um dia na semana. Tenho o compromisso de jejuar pelo menos um dia na semana, uma refeição por semana. Irmãos, isso aqui é vida devocional. Vida devocional é você, todo dia você ler a Bíblia, todo dia você falar com Deus, e uma vez por semana você fazer uma prática de um jejum. O que é o jejum? O jejum é você ficar sem comer, tirar o café da manhã, tirar o almoço. Pode ser no dia da sua célula, pode ser no domingo, não importa, no sábado, mas aquele dia que você fala assim: hoje eu vou me dedicar um pouquinho mais para Deus. Hoje eu vou tirar um alimento da minha comida para mim estar mais perto de Deus. Eu vou me abster do alimento físico pelo alimento espiritual, pela fome de Deus, não pela fome de comida. Então, o jejum é uma prática também da vida devocional, entendeu? Então, gente, eu quero desafiar você
hoje, aqui nessa noite, no dia da Bíblia, a você criar essa prática, na sua vida rotina, na sua vida comum. Irmãos, a gente não ouve a palavra só no culto. Aqui no culto, irmãos, isso aqui é só o começo da semana. Amanhã é segundo dia, daí é terceiro dia, quarto dia, quarta-feira. Você tem que ir todo dia, falar com Deus. Não é só hoje. É muito pouco hoje. Você tem 7, um dia dos 7 é muito pouco. Então você tem que criar esse hábito, essa comunhão, esse compromisso de você ter uma vida devocional. É isso que eu quero falar com vocês. Olha, tem pessoas que não conhecem a Bíblia. Tem pessoas que, eu já vi uma vez assim, a pessoa cita uma frase assim, e fala assim como diz na Bíblia, né? Por exemplo, ela fala, mente vazia é a oficina do diabo. Aí você fala assim, cara, mas eu nunca li na Bíblia esse versículo. Será que ela está citando o quê? Não está na Bíblia isso. Pode ser um ditado popular, mas não é a Bíblia, né? Até 1000 irá, de 2000 não passará, diz a palavra. Não vi isso também, né? Outra frase que a pessoa cita achando que é a Bíblia: a voz do povo é a voz de Deus, né? Assim como diz a Bíblia. A Bíblia não fala isso, que é a voz do povo. Ao contrário, a Bíblia fala que eles ouviram a voz do Barrabás, da multidão, e mataram Jesus. Não foi que a Bíblia diz que a voz do povo é a voz de Deus. Então, irmãos, são situações que a gente vê que a pessoa não conhece a palavra. Por exemplo, quando eu falo aqui, o texto de hoje é 2 Timóteo, capítulo 2, você consegue achar na Bíblia? Tem gente que não consegue. Fica folheando, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e alguém do lado dá licença, pega a Bíblia e abre. Mas por quê? Porque não sabe manusear, não tem intimidade, não tem experiência, né? Se eu falasse assim, um quebra-gelo na célula, cita um versículo da Bíblia, vixe, pastor, lascou. O que vai sair? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí pula deixa eu citar o 23 também, que é o que eu mais gosto. É o que você mais gosta ou é o único que você sabe? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E pula mais 2 de novo, aparece o 23. Não é porque não pode ter o 23, é porque talvez a gente não lembre de outro. Então, irmãos, eu quero falar com vocês aqui nessa parte final aqui da mensagem. Quer dizer, antes da parte final, algumas dicas práticas. Eu queria citar aqui o texto que é o nosso texto base hoje. Vamos ler na tela, 2 Timóteo 3, 16, 17, vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, esse texto nos ensina 2 coisas. Primeiro ensino é que a Escritura é inspirada por Deus. Irmão, você não está lendo um livro de autoajuda, você não está lendo qualquer livro, ela é um livro divino. Eu já tive várias experiências de lendo a Bíblia, Deus falar comigo. Vou contar uma para você aqui. Eu era pastor em Cuiabá, e nosso tempo em Cuiabá tinha encerrado. O conselho lá de Cuiabá entendeu que o nosso tempo havia encerrado, mas eu não tinha entendido isso ainda. Eu não entendia isso, mas eu lia a Bíblia todo dia. E um dia, lendo a Bíblia, em Isaías, se eu não me engano era 57, eu não me lembro agora, dizia assim: em paz saireis, e em paz sereis guiados. Irmãos, eu estava confuso,
eu estava em dúvida, eu estava fincado naquela cidade, mas Deus me falou pela sua santa palavra: em paz saireis, e em paz sereis guiados. Tem coisas que a gente não compreende, mas a gente aceita. Se eu não lesse a Bíblia, talvez eu estava fora do propósito de Deus para a minha vida, que era estar aqui onde eu estou hoje. Até quando eu não sei, até o próximo passo que Ele me falar. Por enquanto Ele diz: permaneça, continue. Melhor coisa da nossa vida, gente, é tomar a decisão baseada na vontade de Deus. Então, se você não lê a Bíblia, você fica confuso, você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, toma decisão errada, quebra a cara, adquire dívida, abre um negócio, não dá certo, porque não consultou, está pagando caro o preço. A Escritura é o sopro de Deus, é a palavra de Deus. Essa palavra grega ali, inspirada, é sopro, é Deus falando. A Bíblia é Deus falando com a gente. Ah, pastor, Deus não fala comigo. Deus pega e dá a Bíblia para você. Está aqui, eu vi uma charge dessa uma vez, em inglês: Lord, talk to me. Senhor, fala. Estou esbanjando em inglês. Lord, talk to me, fale comigo. Aí a nuvem assim, está aí a Bíblia, coisa linda. Palavra de... Não, mas aí Deus não fala nada em inglês ali, é só da Bíblia. Porque o inglês já acabou ali, talk to me, mais do que isso eu não sei. Então, irmãos, pastor, mas eu não gosto do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento é Bíblia. Deus falou comigo lá em Isaías. Eu só gosto do Novo Testamento. Tá, mas o Antigo Testamento é palavra de Deus também. E Jesus lia o Antigo Testamento, tanto que Jesus citou a história de Jonas, Jesus citou a história de Noé. Ele falou assim como nos dias de Noé. Olha, Jesus conhecia a Bíblia, o Antigo Testamento. Jesus citou a mulher de Ló. Ele falou: assim como a mulher de Ló, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele falou, Jesus Cristo. Ele conhecia o Antigo Testamento, gente. Ele lia. Não, pastor, meu negócio é novo. Está errado. Antigo Testamento e Novo Testamento, tudo é palavra de Deus. Mas, segundo lugar, a Bíblia também, qual é o propósito da Escritura? É a segunda parte. Vamos ler ali o versículo 17, vamos lá? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ou seja, a Bíblia, ela está nos capacitando para a vida, ela não está nos tornando habilitados para viver a vida. Ela serve para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para educação. Então, irmãos, tem hora na nossa vida que Deus nos corrige, tem hora na nossa vida que Ele nos ensina, nos repreende. É assim a importância da Bíblia em nossa vida. Deixa eu aqui para a parte final. O que está escrito lá na tela? Dicas para uma vida devocional. Então eu vou dar aqui algumas dicas e vou concluir a mensagem aqui. A primeira dica, gente, olha, o que está escrito na tela? Leia a Bíblia diariamente. Veja bem, leia a Bíblia diariamente. Primeira dica: não importa o quanto você leia a Bíblia. Você pode ler um capítulo, você pode ler 2 capítulos, você pode ler 3 capítulos, você pode ler um versículo, pode ler um salmo, você pode ler um provérbios, mas leia todo dia, faça-se costume. Pastor, mas eu não consigo entender. Leia o Provérbios, começa em Provérbios capítulo 1, Provérbios capítulo 2, Salmo capítulo 1, gente, quem não consegue entender Provérbios, Salmos? Depois você vai indo para o mais difícil, talvez profetas maiores, profetas menores. Leia Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, criação. Leia a história de Abraão, leia a história de José. Leia, todo dia, leia um pouquinho por dia. Outra dica,
Leia toda a Bíblia, ou seja, leia os poéticos, depois você vai para os profetas, depois você vai para as cartas de Paulo, depois você vai para o Apocalipse. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Não fique só em Salmo. Tem gente que só lê Salmo. Só fica naquilo a vida inteira, no Salmo. Depois que você foi no Salmo, vai para outro. Vai para, sei lá, vai para profetas menores. Mas difícil, mas se esforce. Vai devagar, vai lendo. Seja perseverante. Interessante, tem um versículo em Atos capítulo 18, que fala de um judeu chamado Apolo. Fala assim: nesse meio tempo chegou em Éfeso um judeu chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Olha que isso, olha isso. Ele era poderoso nas Escrituras. Sabe o que é poderoso nas Escrituras, gente? É quem conhece a Bíblia. Quem lê a Bíblia. Agora tem pessoas que assim, pega a Bíblia e fala assim: Deus, talk to me, fala comigo, e põe o dedo assim, aqui, aí lê lá, ixi, não entendi nada, não é isso aqui não, peraí, mexe assim, né? Vai lá, Deus, aqui, ixi, gente, né, diz que um cara pegou a Bíblia assim, né, mexeu assim, caiu lá, o final do evangelho, e Judas foi e se enforcou. Misericórdia, que é isso? Não. Aí ele foi de novo, aí ele viu aquela parábola do bom samaritano, né? Vai tu e faz o mesmo. Ele falou: meu Deus do céu, vou me suicidar? Então isso aqui, gente, isso aqui é brincar com a Bíblia, não é? É não ter compromisso com a Bíblia. Então a gente precisa entender que a Bíblia é um livro especial. Terceira dica, vamos ler na tela? Tenha um local, pense em um lugar gostoso, na sua casa. Você tem um lugar gostoso ali, você tem uma varanda, você tem, faça um lugar, faça um lugarzinho, sabe a gente não consegue ter uma cachoeira, né, em casa, mas já viram aquelas cachoeirinhas que a turma põe em casa, aquelas ligar na tomada, que a água fica caindo assim, não fica gostoso? Faz um cantinho ali, aquela barulhinho de água, ali é seu lugarzinho, entendeu? Ali você chega, você tem 15 minutos ali por dia, amém, é sua devocional com Deus, é seu lugar de oração, não é? Tem uma cadeira de fio na frente da sua casa, senta lá, sai do celular, sai do notebook, desliga a televisão, dedica aquele tempo, escolha um lugar na sua casa, um clima gostoso, agradável, faça um café, acorda cedo, acorda mais cedo um pouquinho, faz um cafezinho, põe ali um cafezinho, café e Bíblia, olha que combinação bonita, senta ali, toma um café, lê a Bíblia, lê o devocional. Pai, meu dia está começando, me ajuda nesse dia, que seja um dia abençoado, e vai para o trabalho, ou lá no seu trabalho, você consegue tirar um tempinho ali, faça ali, 15 minutinhos ali, faça ali antes de começar, ou um intervalo que você tiver, faça, mas não deixe de fazer. Algumas pessoas gostam de usar uma caneta e uma agenda. Durante muito tempo eu fiz isso. Eu comprava, sabe aquelas agendas assim, tipo, agora 2020, não tem? Meio de janeiro, fevereiro, março, sabe a agenda? Acho que existe isso aí, né, gente? A agenda. Agenda física, né? Então, eu comprava aquilo, e aí eu pegava assim, hoje é que dia? Hoje é dia 8 de dezembro. Eu ia lá no 8 de dezembro, eu abria a agenda, aí eu colocava assim, o texto que eu li lá Mateus 1, aí eu colocava Mateus 1, aí eu colocava assim, o que Deus falou comigo, aí eu escrevia. Deus falou comigo, isso, aquilo, eu escrevia, eu ia guardando, eu cheguei a juntar 4 agendas com anotações da minha vida devocional. Aí depois eu fui ler, né, eu lembro de um dia que eu coloquei assim, eu conheci uma menina no seminário, aí eu coloquei assim: Deus, abre essa porta aí, Deus, para mim. Essa moça, não era a Bel não, viu, era outra. Aí eu coloquei assim lá, né, Deus, estou apaixonado, né, não sei o que lá. Aí a menina não quis namorar comigo, sabe? A menina me deu um fora. Aí depois de uns 3 anos assim, né? Eu estava já namorando com a Bel, daí eu olhei aquilo lá e falei assim: Deus, que livramento foi esse, né? Então, porque rapaz, olha que a escolha foi melhor com a Bel, viu? Do que aquela outra lá.
Que bom que foi que ela deu um fora, né? Então, gente, a gente vai vendo as coisas, Deus fazendo as coisas em nossa vida. Então escreva, anote. A gente fala assim, nossa, eu fiz esse pedido, cara, como eu era tão, né? Então a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo. O que mais? O quinto, plano de leitura, né? Outros recursos. Então eu te dei um plano aí, você pode usar esse plano. Tem o aplicativo YouVersion. Ele tem um plano também, tem vários planos. Pastor, eu não quero ler a Bíblia inteira, eu não consigo. Lá tem plano de salmos, tem plano uma vida feliz, tem plano lá, uma vida com propósito, temas, amor, amizade, fé. Mas leia, está na mão, aplicativo, YouVersion, baixa lá, gratuito. YouVersion, depois eu posso mandar para você o nome dele, manda um WhatsApp para mim, eu respondo. Então, outra coisa aqui, na minha mão, pão diário, eu trouxe para mostrar para vocês. O que é o pão diário? O pão diário é um trabalho muito bonito. Esse livro aqui custa R$10, eu acho, em qualquer livraria evangélica você encontra. O pão diário, todo dia ele tem uma devocional. Então, se você pegar hoje, dia 8 de dezembro, aí você vai lá, aqui, 8 de dezembro, aqui vai ter um tema para hoje. Então, aqui, vamos ver aqui, 8 de dezembro. Qual que é o tema de hoje aqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui, 8 de dezembro, estamos vendendo tudo? É uma pergunta, que é a leitura de Hebreus, Esaú e Jacó, vendeu o seu direito. Então, gente, você não tem ideia que uma leitura dessa aqui, às vezes, dá uma direção na tua vida. Um livrinho desse, que tem a palavra de Deus aqui dentro. Para cada dia do ano. Pastor, eu não tenho R$10 para comprar o livro. Então você vai na internet, digita pão diário, está lá também, todo dia tem a mensagem de graça para você, e o versículo da Bíblia. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu uso muito esses livros, eu gosto. Cada dia eles vão lançando um novo. Uma vez, eu sou formado em psicologia, e eu vivi uma crise, se eu ia para a clínica ou se eu ficava como pastor somente, integral como pastor. E essa crise me consumia, porque, poxa, eu tenho 5 anos de curso, tenho um diploma e não uso isso, está parado. E um dia eu lendo esse livro, gente, esse livro, Pão Diário. Aí um dia eu estava lendo, no dia comum, aí ele falava assim, uma frase de Spurgeon, que é um pregador da Inglaterra. Ele falava assim, uma frase de Spurgeon disse assim, senhores, ele falava para os alunos dele, pastores, senhores, se a rainha da Inglaterra vos chamar para ser seus embaixadores, ele diz, não rebaixeis os seus postos, porque vocês são embaixadores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não rebaixeis o seu posto. Naquele dia, eu disse, eu não quero ser um psicólogo, eu quero ser um pastor. Irmãos, numa leitura de um livro, Deus me orientou a minha vida profissional, e eu sou muito feliz sendo um pastor. Então, não se perca nas decisões da vida, busque refúgio e abrigo na palavra de Deus. Ele pode te orientar, Ele pode dirigir os seus passos, Ele pode te corrigir, repreender, ensinar, como diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Irmãos, indo para o final, seja constante. Irmãos, tudo na vida é hábito. Se você fizer algo constantemente, vira um hábito. Faça um hábito a sua vida devocional. Faça um hábito. Aquele dia que você não fez, você fala, nossa, hoje eu não fiz a minha devocional ainda. Vai sentir falta. Porque virou um hábito. Assim como o hábito de ir à academia, o hábito de fazer uma caminhada, o hábito de vir ao culto. É um hábito. E por último, aqui eu encerro. Tenha também, dentro desse momento devocional, um tempo de oração. Pode ser breve, pode ser de 1 minuto. O que é oração? Deus, te entrego o meu dia, Senhor. Te entrego o meu trabalho, a minha família. Me abençoa nesse dia, Pai. Vai comigo no trânsito. Quem sabe já entra no carro e vai ouvindo música para o trabalho, louvando, continuando aquela devocional. Amém, irmãos? Vamos valorizar o dia da Bíblia.
Vamos colocar esse hábito no dia a dia. Vamos orar?